want to ride with KTM father and son. Did you forget Armando and Alex? Armando and Alex. Sunday morning brings the dawning. Acordei do meu sonho úmido para a realidade molhada do todo-terreno. Pois, isto aqui escorrega um bocadito. Escorrega aqui um bocadito, estás bem? Os meus heróis também duvidaram se sobreviveriam ao trilho. Espera aí. Espera aí que hoje... Não, deixa estar. A gente já está habituado a isto. Espera aí. Não faças força sozinho porque podes deslocar aí qualquer coisa no ombro ou nas costas. Vale a pena. Comecei com uma queda no primeiro sapal que encontrei, para despachar a coisa. Eu tenho. Obrigado. Não, deixa estar, obrigadíssimo. E direito lá mais? Agora é assim, para a gente sair daqui. Querer sentir as emoções que os meus heróis das motas de todo o terreno sentem, leva-me para baixo. Ela por aqui não vai passar aí. E ao choque frontal, espera, afinal não é uma estreia, são 3 estreias. Eu vi de repente desaparecer. Eu disse, ui. Isto de começar a série nas motas de todo o terreno não é só deixar a segurança do Alcatrão, é começar por baixo, molhado, a arrastar o meu sonho na lama, naquela zona salobra onde a terra recebe a água do rio e do mar. Vamos ter que... Pá, o caminho era por aqui, mas ele quis ir por ali. Conseguirei levar a moto inteira para casa. O que prometia ser uma estreia no todo o terreno veio a revelar-se uma estreia tripla. No todo o terreno, na lama e por não estar em forma física, conseguir arrastar a princesa de 240 kg pelo trilho sem a magoar. Quem é que no seu perfeito juízo aceitaria 3 estreias num único trilho? Só quem não está no seu perfeito juízo. E as minhas amas secas concordam em absoluto. Até duvidaram se eu chegaria vivo ao fim do trilho. Aqueles filmes de Hollywood, pá, desculpem lá, mas eu tenho que gravar isso. Grava. Grava isso. Geralmente sou eu o fotógrafo. Grava. Elias? O teu pesadelo nunca acaba. Saio daqui com os calcanhares enterrados na realidade, encharcado em dúvidas, molhado, cansado, o ego abalado e a moto lavada, com a certeza que tenho de aprender tudo. Amparado pelas minhas amas secas e com a minha ignorância e a curiosidade enxutas, avanço determinado a sair da base da pirâmide. Há quilómetros a fazer. Tudo está a correr bem. As subidas são constantes. O sol brilha, a lama abunda, a moto ainda está no trilho, as minhas amas secas ainda me tratam bem, já suamos como cavalos de corrida, ainda sou capaz de subir para o banco da moto, não manchei o sapal e não deixei pedras rasgadas. Gosto de passar sem deixar notas. Há vidas boas. Mais água e mais uma queda. É que eu já não tenho idade para 2 consecutivas, mas lá terá de ser. Aqui é mais fundo, estás a ver? Aqui é mais fundo, mas é preferível do que porque aqui faz assim, estás a ver? Eu passei aqui na boa.
Então vá. Ajudas aí, Elias. Ajudas aí. Espera aí, não faças força porque o gajo para se aleijar é muito simples, não é? É que, como estamos muitos, não vale a pena, porque sabes que há posições que um gajo. Há posições que um gajo puxa a moto que. Pá. Este momento deixa-me a pensar na forma como os polegares mudaram o mundo. Mas olha, sempre o rego onde passa o carro, estás a ver? É mais fundo, mas é melhor. Porque não sabes como é que está. Há milhões de anos, ter um dedo ao punível foi a aquisição evolutiva que nos permitiu pegar em ferramentas. Eu vi encostar-se muito à esquerda, assim. Hoje é o que me permite acelerar enquanto faço pontaria aos meus sonhos. Mas fez pisca, hein? Olha, esta filmei toda, hein? Esta filmei toda. Tome nota, não esqueci de apagar as provas. Saboreio as delícias de não deixar que o conhecimento me atrapalhe. Minha ignorância dá-me paz de espírito. Não está em primeira. Direita ou esquerda, não vais pelo meio. Some joy, memories are made. Andar de moto em todo o terreno na lama assenta em premissas bastante sensatas, a saber, privilegiar as motas mais leves, resistir à tentação de acelerar demasiado para não perder a tração, escolher a linha no trilho, andar nos regos, evitar a velocidade alta e de vez em quando abrir umas exceções, mais ou menos pontuais, para acelerar em reta com boa visibilidade ou fazer o que nos apetecer. No fundo, é como ser um ativista ambiental em part-time, como aqueles miúdos desmiolados seguidores da Greta Thunberg que fazem greves climáticas, mas não plantam as árvores. Assim, não ficam com calos nas mãos, não dão cabo das costas, nem ficam cansados nem suados. E ainda são aclamados pelos tontos. Lá está, é só vantagens. E é isto tudo o que julgo saber sobre o assunto. A princesa do Alex decide descomprimir. Relaxar um pouco, está farta de esperar. Deve estar bom. Está ótimo. E lá vai ela. Eu fico para trás. Faço-me de magro para facilitar a aerodinâmica. Não caí de moto nos últimos minutos. Estou a começar a aprender ou é apenas a sorte principiante? Será verdade ou estou a sonhar? Eu já devia saber que no mundo
mundo não existem mentiras, apenas o exagero vantajoso. A dúvida instala-se, como quando nos oferecem os cheios firmes. É natural ou tem truque? Finjo que sem andar de moto e acelero rumo à descoberta. Pois é, a primeira vítima do vírus chinês foi a minha boa forma e já não consigo levantar a moto. Tens o pé preso, não é? Tenho. É só um jeitinho. Obrigado. Quantas já fizeste o trabalho dela? Ora, estás a ver? Pois, estás a ver, se queres mudar de rego, mas não é boa solução, porque já... Pois não. Anda lá, Admito, estou fraco. chega à frente e mete. Não fazer exercício físico devido à porcaria da pandemia deixou-me de rostos. Tens de ter cuidado com o descanso, que eu já reparei que isto é cansado. Às vezes. É. Obrigado. Bolas. O vírus não me matou e agora morro com a minha princesa de 240 kg nos braços. Ui, peraí, tenho o pé preso. Estou Tenho o tão pé preso. cansado que já nem consigo pensar. Devia ter ido, era para aquele. Resta-me fingir que ainda consigo manter-me em cima da Espera aí. moto. Não, vou sair da moto. Espera aí. É que tu ali não tens espaço para pôr o pé no chão. Pois não, vou sair da moto. A parede, terra à direita e o cansaço derrubam-me. Volta para cima, vai. O corpo capitula. Vai em primeira. A mente recusa-se a desistir. A minha resistência física cai na lama. Os pulmões exigem mais oxigênio. O Everest é aqui. Engulo o sabor amargo da derrota e arrumo o ego humilhado na bolsa das ferramentas. Já está aqui a chave ligada. Viste como eu fiz agora? Vala com os pés no chão, estás a ver? Assim não cais, ok? Descontraídamente, devagar, ok? É a técnica. Ok. Agora aqui estás a vir ali a casa, isto agora já é pertinho. Ok. Parece que foste a Fátima a pé. Ganda Manel, és o maior, Vamos man. embora. Também esta, hein? Filmei também. Custa mais isto. Oh, podes crer. Aqui tu tens que dar aqui uma gasada. É. A lama, tá? A lama agarra o pneu. Depois fica tipo slick. Porquê é que eu me meto nisto? Porquê é que eu me obrigo a isto? Será uma obsessão? Uma compulsão? Uma fixação sexual? O meu cérebro desertou. Logo agora que uma curva banal me parece desconhecida e escorregadia. A mota atolou-se no meu cansaço. Isso, ao meu cérebro ter ervilha, já não consegue fazer uma simples curva.
é assim, deixas vir um bocadinho atrás. Toma balanço. Saí da lama. Já não sei demais, a minha vida segue, só vou virar aqui. Se me engano, sai, se tu me atrás, não vou virar aqui. O que eu não mudo, vou deixar para trás. Estou no aconchego eterno do Em Alcatrão. cada curva vou deixar rodar. Obrigado, malta. E a frequência que me alimenta e me avisa quem deixar entrar. Entro na deliciosa incerteza. Vejo a marca dos pneus na estrada. Da outra vez em que não dei por nada. Tenho a mudança solta e menos força. Braços abertos não agarram nada. Depois da bonança vem a tempestade. Apanhou-me parado. A minha curiosidade pôs-me à beira do abismo. Um arrepio percorre uma espinha e não é da chuva. Sacodes o receio com a pergunta ou entregas-te à morte em silêncio? É para ali? É para ali? É só isto um bocadinho aqui que é mais coisa, pois é bom. Tem de ser para a esquerda. Deste lado ou daquele? Manter na esquerda. Quedas para a esquerda. Por trás e à frente aconchega só. Ok. Nenhum trilho à esquerda foi fácil. Que o digam os milhões de mortos ao longo da história. Está tudo travado. Morrer do lado esquerdo do trilho é pior do que ser sodomizado. Ficarei efeminado, hipócrita, cobarde. Ser mártir não me entusiasma. As 72 virgens também não. Não me sobem a rotação e o motor desliga-se. Prefiro a rodagem feita e a quilometragem elevada. Esta queda é capaz de curar as ressacas mais violentas. Só que esta queda entra-me no corpo, dura como uma bala e demasiado inclinada. Talvez por má escolha do local, talvez porque eu não estou ressacado. Enquanto espero, aproveito e faço as contas à minha estreia. São apenas 4 quedas, mais nódoas negras. Convém estar em boa forma física e, no fim, ressuscitar o eco com um duche frio para nos sentirmos pilotos de todo o terreno. Não, cá. Estás bem? Estás aí com o pé baixo? Espera aí, mas eu não te vou conseguir levantar. Eu sei que eu te consigo levantar. Ele já vem, ele já Ela está vem. inclinada para cá. Pois está. Mas não está a magoar, não? Não, só um bocadinho. Mas é suportável, não há stress. Ele já vem aí. É porque eu não te vou conseguir levantar e pá, o esforço. Yeah. Não, acho que É muito, eu se sei. tivesse a doer eu tentava. Agora Não, não há stress. porque ela está inclinada para cá, estás a ver? Calma, calma. Ele não está com dor. Não dói nada.
Calma, calma, espera. Espera aí. Falta aí. E o braço. O que tem? Passar aqui o peito. Não, está-se bem. Passou os peitos. É melhor abrandar para as conclusões. É melhor aprender a cair com estilo. As gargalhadas ficam sempre muito bem nos vídeos virais. Dói menos se me convencer que sou o segundo melhor praticante em todo o mundo. É urgente arranjar desculpas. Parece que a infantilidade está na moda e veio para ficar. Não esquecer de colocar fraldas na mochila. Nunca se sabe. E não esquecer o mais importante. Positivity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experimentally.